Então, e as nossas conexões? Deixamos alguns pontos em aberto e esses pontos, eles na realidade não fecham. Eles abrem para outros pontos. E é isso que é essa nova ciência. Ciência das emergências, gestão de emergências, telecomunicações de emergências. E nós já mencionamos, mas é sempre bom lembrar, né, que emergências é aquilo que emerge, que se mostra à luz. E trabalhando com uma área de investigação subaquática, né, que era a área de arqueologia subaquática, nós íamos em busca de um determinado artefato que pudesse ter naufragado, lá uma nau, e encontramos outra. Aquela não estava no programa, não há registro daquela, aquilo surge. Então ela surge, é uma emergência, não quer dizer que é ruim, é só que é um novo objeto a ser investigado. E assim é que acontece com as várias ciências que investigam determinados fenômenos. Então, fenômenos como fenômenos entomológicos, que eu disse, da onde surgem doenças endêmicas da floresta, ou a questões oceanológicas, em que os oceanólogos estudam os movimentos do mar e as relações com a poluição, quanto que a poluição está mexendo com o organismo das criaturas marinhas, e por aí nós vamos. Portanto, dentro da ciência das emergências, um dos elementos a ser estudado são exatamente aqueles fenômenos socialmente perturbadores, aqueles que mudam o curso de uma determinada história, principalmente agora no Ocidente, as guerras, que são bastante prevalentes em termos de pontos de modificação. Mas, seguindo naquela das telecomunicações, em que o telecomunicador agora passa a ser um elemento essencial e que agora os aplicativos estão a auxiliar as telecomunicações, porque os aplicativos podem ser desenvolvidos por prefeituras, pode ser desenvolvido pelas câmaras municipais de Portugal e interligar, porque lá há uma quantidade muito grande de brasileiros, como também na Flórida, como também em Boston, de maneira que essa visão, ela transforma inclusive a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Então, não só porque não fala o idioma, ou porque não conhece muito bem os elementos da cultura, mas também porque não consegue ouvir numa telecomunicação, ou uma pessoa com problema de fala. E eu tenho uma pessoa que, por exemplo, se ele já é surdo, ele já tem problema de audição de nascença, ele já aprendeu a fazer leitura labial. Agora, como é que eu faço essas questões de leitura labial, ou como é que eu faço a questão de comunicação? Era o TTY, era um sistema de telefonia que a pessoa se comunicava por digitação. Então, tinham essas máquinas de TTY, não precisa mais. Por quê? Porque os aplicativos hoje, eles conseguem superar a questão das limitações pessoais, porque se alguém foi colocado diante de um estampido muito forte, fica surdo temporariamente, sem a menor habilidade, como tem alguém que já convive com essa deficiência há mais tempo. Então, todas essas tecnologias, elas estão sendo implementadas nas telecomunicações a partir dos aplicativos que já fazem grande parte das superações daquelas limitações que as pessoas, em função do idioma, da idade, do momento, né, incluindo animais que já hoje podem operar determinado sistema de telecomunicações, como aqueles que cuidam de idosos, aqueles que cuidam dos cegos, aqueles que cuidam dos diabéticos ou dos epiléticos. Portanto, essas visões de integração é que está por trás da gestão de emergências, gestão daquilo que se mostra à luz e que eu preciso obter uma informação para estabelecer uma conduta. E essa ciência, ela igual do meio ambiente, como aconteceu no meado do século XX, né? Mencionamos quando a nave espacial deu a volta na Lua e fotografou a Terra nascendo na Lua, nós olhamos para aquilo e dissemos, o ser humano, ele está fora da Terra, e nós habitamos a Terra. Daí a visão de meio ambiente, né? E aí os estudos ambientais, a engenharia ambiental. E todas essas questões entraram dentro de um campo de discussões que é a sociologia, e portanto essa ciência, a sociologia, criada no século XIX por Émile Durkheim, ela vai abarcar não só as lutas de classe do século XIX, onde ele estava debruçado para entender o empregado e o empregador, mas também as questões de uso racional dos recursos naturais, que estão lá debruçados dessa ciência meio ambiente.
Ou seja, o ambientalismo ingressa como uma ciência que cria enormes profissões e funções e tarefas e estudos sobre ele. E aí, no século XXI, nasce, portanto, mais uma, que é a ciência das emergências, que ingressa também no escopo da sociologia, porque ela é social, né? Se nós podemos comparar, já fizemos isso, Fukushima teve um terremoto, seguido de tsunami, seguido de vazamento radiológico, e a população, que tem um tipo de cultura, de educação, de formação, recuperou em um ano. O Haiti, na mesma época, sofreu um terremoto, não houve tsunami, não houve vazamento radiológico e não recuperou até hoje. A Katrina foi um ponto de mutação que, comparado com as Torres Gêmeas, mostrou que também um evento de causa natural depende de gestão de pessoas, porque as pessoas são diferentes. Alguns pegaram seus carros, foram para a casa de parente, aproveitaram para ir para um resort, e o outro subiu no telhado. E ainda depois foram atacados pelos aligatores e por gangsters que subjugaram aqueles grupos sociais. Portanto, existe uma questão sociológica, tanto no Haiti, quanto no meio da maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, e aí estava Nova Orleans mostrando que eles ficaram à mercê de gangsters e de crocodilos lá, os gigantes, os aligatores. Tá? Então, todas essas questões envolvem, por exemplo, a contaminação da água. Ora, naquele momento, quando as barragens romperam lá do rio do Mississippi e que as águas do Golfo invadiram a cidade de Nova Orleans, contaminou toda a água que era a água pública. Então, que água que as pessoas vão beber? Aí uma pergunta da gestão de emergência: quanto de água você tem dentro de casa para sobreviver 5 dias? Ah, eu tenho uma caixa d'água de 20 mil litros, eu tenho visto aqui, sim, mas ela está conectada com a água da rua. Tá, está conectada com a Sabesp aqui em São Paulo, com quem quer que seja dos outros estados. E se ela for contaminada, a sua caixa d'água está imediatamente contaminada, porque ela está o tempo inteiro conectada com a água que vem do serviço público. Ah, eu estou perguntando quanto que você tem para suportar sua família durante 5 dias até que a situação possa se resolver. Por quê? Porque diante de uma novidade, diante de uma emergência, a primeira coisa que o ser humano tem como necessidade básica é água. Então, se você não tem uma prevenção dessa, você ainda não ingressou na complexidade, nos desafios trazidos pelo século XXI, em que nós temos essa condição de que nós entendemos que é imperativo absoluto a segurança. Mas nós já vimos que a segurança, ela é flexível, porque as emergências ocorrem à revelia e a despeito de toda a segurança. Portanto, a questão da segurança redundante é que vai ser de acordo com o lugar que eu estou, com as condições que eu estou e como é que eu vou preservar para poder ser tanto parte do problema como da solução. Então, essa gestão de emergência, ela é uma disciplina dentro da ciência das emergências que está, por sua vez, dentro do escopo das ciências sociais e humanas, porque envolve tanto a imprensa, envolve os advogados, envolve as companhias de seguro, envolve os atuários que vão definir qual é a segurança da sua casa, do seu veículo, da sua vida, de maneira que todo esse processo ele passa a ser uma rede de conexões que nós temos que parar, entender de onde ela veio, aonde nós estamos no nosso ambiente e como que nós podemos atuar dentro dessa linha em que nós não podemos esperar que eu ligo para o 193, 90, 92, 91 e vou obter uma ajuda imediata. Porque várias pessoas podem estar mandando, inclusive a família dos próprios respondentes, as mesmas pessoas que depois você está aguardando que elas venham até você. E o próprio quartel do bombeiro, ou a estação do SAMU, ou o próprio hospital pode ter ido abaixo, ou pode ter sido contaminado com um vazamento radiológico de Furnas, que está bem aqui ao pé, por exemplo. E aí nós temos que pensar, e nós? Ficamos dentro de casa ou saímos dentro de casa? Qual a instrução correta? De que maneira eu obtenho essas instruções? Qual é o meio de comunicação que eu vou utilizar se as redes de internet vierem abaixo? Elas não vêm abaixo? Bom, vamos pensar em Portugal. Eles convivem com fogos, né? Nós vivemos com fogos nas matas portuguesas desde tempos iniciais. E como é que em pleno 2017, 137 pessoas foram assadas dentro do carro? Porque eles fundamentaram todas as comunicações através de celular.
E as redes de celular, diante do fogo, vieram abaixo, não se comunicavam. Portanto, nem a PSP, nem a GNR, nem o INEM, nem os bombeiros se comunicavam. Nem o pessoal que estava tripulando os voos contratados que vêm da França e da Espanha, que são os bombardieiros, os aviões bombeiros. Então, como essas comunicações viraram uma verdadeira Babel? De maneira que as comunicações e telecomunicações são elementos que favorecem, mas nós não podemos parar e depender só disso. I will call 911, that's all. Não é bem assim. Eu não vou chamar o 911, nem vou chamar o 192, o 193, está solucionado. Eu tenho que aguardar que ele chegue, e ele tem que chegar. Mas pode ser que as vias estejam interrompidas, pode ser que ele não exista mais aquele quartel próximo da minha casa. Ou pode ser que eu tenha ido morar numa condição muito melhor. Eu estou agora longe daquele centro urbano onde a pandemia me colocou confinado dentro de um prédio de apartamento com todas as minhas crianças, meus miúdos estavam lá, minha família estava lá. Vamos viver na nossa casa de campo. Então agora eu quero ter na casa de campo mesmo que eu tinha quando eu morava na Vila Madalena. Não vai ter. Tá? Ou seja, é uma diferença em que nós temos que observar. Então todos nós somos responsáveis. Não há como você dizer, não, essa responsabilidade não é minha, é do Estado. Porque o Estado, a cada tempo que passa, está reduzindo o aporte que ele pode investir no bombeiro, que pode investir nas agências de resposta. E nós podemos ter uma visão. Até hoje não investiu na formação de telecomunicadores formados em academia, até hoje não investiu no telefone único, até hoje estamos ainda com problemas locais, em que cada um quer ter a sua prevalência orçamentária. Cada um quer decidir sobre como o método que eu vou utilizar. Eu não abro mão para unificar e passar isso para outro. Por quê? É uma questão de cultura. Portanto, por que as emergências estão consignadas à sociologia? É uma questão de cultura. Me acompanhe nas conexões e nós vamos entendendo melhor. Obrigado pela sua participação. Até breve.